O que a rocha disse pra flor? Ok, florzinha. Assim como nos videogames e filmes, muitas brigas acontecem na internet por causa de programas de televisão. Hoje vamos discutir alguns dos mais proeminentes da última década. Bill Nye ensinou uma geração de crianças a amar a ciência com seu programa de televisão dos anos 90, Bill Nye, o cara da ciência. Com o tempo, ele usou o amor nostálgico que os millennials tinham por ele para impulsionar sua popularidade mainstream, criando ainda mais projetos para disseminar a educação científica. Em 2017, ele voltou com um novo programa na Netflix chamado Bill Nye Salva o Mundo. Muitos no Reddit estavam animados para assistir ao programa com seus filhos que tinham a mesma idade que eles quando o assistiram nos anos 90, mas quando o programa estreou, muitos começaram a se voltar contra o outrora amado homem da ciência. Na maior parte, este programa era relativamente discreto. Isso é, exceto por um episódio, que se destacaria do resto por ser particularmente desprezado. Episódio 9 da primeira temporada, intitulado O Espectro Sexual, discutiu as compreensões modernas de sexo, sexualidade e gênero. A declaração direta de Nye de que tudo isso existia em um espectro e que os rótulos sociais eram imprecisos incomodou muita gente. Mas foi o seu método de expressar isso que realmente irritou esses espectadores online. O que chamou a atenção em massa foi um curto desenho animado retratando sorvetes sencientes, com o baunilha tentando converter os outros sabores para serem como ele, em uma alegoria para a terapia de conversão gay. O público se opôs a isso por várias razões. Primeiro, eles sentiram que a apresentação deste curta subestimava o público. E segundo, alguns afirmam que a conclusão do desenho animado minou seu próprio ponto. Enquanto Vanilla foi repreendido por tentar fazer os outros tipos de sorvete mais parecidos com ele, termina com eles o coagindo para o que é melhor descrito como uma orgia de sorvete gay. Além disso, até mesmo pessoas que concordavam com o ponto principal do episódio expressaram frustração com a forma como a animação parecia retratar os estilos de vida lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer como exclusivamente sexuais e desviantes. Mas isso acabou nem sendo o momento de destaque do episódio. No final, Bill Nye trouxe a comediante Rachel Bloom ao palco para apresentar uma música intitulada My Sex Junk. Ao contrário do desenho, nenhuma descrição faria justiça a essa performance. Só pode ser visto para ser acreditado. Porque meu lixo sexual é muito mais do que qualquer um. Não importa o que as pessoas acharam do episódio como um todo, foi unanimemente acordado que essa música não era muito boa. Apesar deste ter sido o episódio mais polêmico de Bill Nye Salva o Mundo, o programa enfrentou outras pequenas controvérsias. O segundo episódio discutiu o tema das medicinas alternativas. Bill trouxe um de seus escritores para divagar sobre apropriação cultural, com muitos se perguntando o que isso tinha a ver com ciência. Mas pare de usar papel de parede asiático para ganhar credibilidade na rua. Eu vejo o que você está fazendo e é estúpido. Outro clipe que gerou controvérsia foi de uma discussão em painel sobre maneiras de combater as mudanças climáticas. Em um momento, o tema do controle populacional surgiu, provocando a seguinte troca. Então deveríamos ter políticas que penalizam as pessoas por terem filhos extras no mundo desenvolvido. Eu acho que deveríamos pelo menos considerar isso. Pelo menos considerar é como fazer... Isso também foi espalhado online, com a maioria dos críticos mais vocais acusando Nye de querer que os Estados Unidos adotem uma política de filho único, como o Partido Comunista Chinês. Essa indignação não foi tão longe quanto as outras. No entanto, já que muitas mais pessoas que assistiram ao clipe completo argumentaram que a conversa era muito mais matizada, e a maioria das pessoas no painel era firmemente contra a ideia. Apesar disso, essa série de eventos fez com que Bill Nye Saves the World fosse visto como um fracasso por muitos de seus antes devotos fãs. Mas isso seria apenas o primeiro de muitos confrontos nas guerras televisivas da World Wide Web. Os Teen Titans se tornaram ícones da Detective Comics após a marcante série de quadrinhos de Marv Wolfman e George Pérez na década de 1980. A equipe de super-heróis jovens adultos só ganhou mais popularidade no mainstream com a adaptação animada para a televisão em 2003. Por anos, executivos da Warner Bros. Tentaram transformar essa propriedade intelectual lucrativa em um formato live action.
O desenvolvimento começou em 2014 para um programa destinado à rede TNT, mas com o tempo, o projeto gradualmente se deslocou para o efêmero serviço de streaming Detective Comics Universe. O primeiro trailer de Titans estreou na San Diego Comic Con em 2018. Os fãs dos antigos quadrinhos e desenhos animados ficaram desanimados com o tom sombrio e violento que este programa parecia estar tomando, uma grande mudança das aventuras brilhantes e coloridas pelas quais os jovens titãs eram conhecidos. Um momento se destacou para esses espectadores como especialmente grave. Após derrotar brutalmente um grupo de bandidos em uma cena de luta, o personagem Robin diz a infame frase: "Olhe para aquele homem." A maioria das audiências parece concordar que este Titan de maio parecia que estava tentando ser muito ousado para se separar de seu desenho animado contemporâneo, mais voltado para crianças em Teen Titans Go, e a frase foi amplamente ridicularizada online. Jeff Jones, um dos produtores executivos do show, logo se adiantou para controlar os danos, pois o clipe rapidamente se transformou em um meme. O trailer mostra um pouco do tom do show. O show não é tudo isso, mas faz você se perguntar por que ele está dizendo Batman. É sobre todos esses personagens perdidos lutando uns contra os outros e todos estão lutando com algo, e Robin está claramente lutando com seu passado com Batman. E vamos aprender muito mais sobre isso, e o que é e por que ele é do jeito que é. Como era de se esperar, isso fez pouco para mudar a percepção do público sobre o que eles viram, e este não seria o único aspecto de Titans com o qual as pessoas tiveram problemas na preparação para sua estreia. Antes mesmo do lançamento do primeiro trailer, os fãs puderam ver uma prévia de Starfire, membro de longa data dos Teen Titans, quando uma foto do set vazou online. Alguns estavam chateados com a cor da pele do personagem. Ao contrário de outras encarnações onde Starfire é retratada como uma alienígena de pele laranja, a atriz não parecia estar usando maquiagem na foto. Outros criticaram as roupas que ela usava, dizendo que a faziam parecer uma prostituta. Claro, havia pessoas que se manifestaram em defesa do programa, acusando todos os críticos de serem simplesmente sexistas e racistas. Eles argumentaram que a Starfire nunca se vestiu modestamente nos quadrinhos ou no desenho animado infantil, por isso estavam confusos com a reação sexualmente específica a esse traje relativamente discreto. Aqueles do outro lado retrucaram dizendo que as roupas eram muito comuns para um personagem de outro mundo como a Starfire. Por sua parte, a atriz que interpretou o papel, Anna, se pronunciou para tentar amenizar a indignação, alegando que sua personagem usaria um traje muito mais fiel aos quadrinhos mais tarde na primeira temporada do show. Mas quando a estreia chegou e mais episódios foram lançados, ficou cada vez mais claro que isso não era verdade. As ligações continuaram por vários anos, migrando para a Home Box Office Max antes de serem canceladas em 2023 após 4 temporadas. Apesar da indignação inicial, o programa nunca recebeu tanta atenção após se tornar disponível ao público. Embora tenha recebido críticas favoráveis de críticos e público, provavelmente nunca superará a reputação daquele primeiro trailer. Lilly Singh começou fazendo vídeos no YouTube sob o nome Superwoman em 2010, com seu foco principal sendo comédia em sketches. Com milhões de visualizações e assinantes na carreira online, era questão de tempo até a mídia mainstream notar. Em 2019, foi anunciado que ela havia se associado à National Broadcasting Company para apresentar seu próprio talk show noturno chamado A Little Late with Lilly Singh. Essa notícia deixou as pessoas mais confusas do que animadas. Por um lado, naquela época, tanto a televisão aberta quanto os talk shows eram vistos como uma indústria em declínio. A transição de Lilly, supostamente bem-sucedida, do rentável mundo do conteúdo online para a mídia tradicional em declínio, parecia ilógica para a maioria dos espectadores. E 2, mesmo que fizesse sentido para um youtuber fazer tal transição, o público de Lilly Singh era composto em grande parte por adolescentes, um grupo demográfico não conhecido por gostar de televisão noturna. Mesmo antes de ir ao ar, este projeto parecia fadado ao fracasso. Não ajudou que Superwoman, apesar de sua enorme base de assinantes, não era a figura mais popular na paisagem online mesmo antes deste anúncio. Por exemplo, em dezembro de 2018, a Forbes publicou uma lista dos youtubers mais bem pagos daquele ano. Ao ver este artigo, Lilly teve uma crítica muito específica sobre ele. Há 2 anos, a proporção de homens e mulheres era quase igual. No ano passado, só havia eu. E este ano, não há mulheres.
algo que previ no Instagram ano passado. Temo que o espaço digital repita os erros de indústrias antigas. Espero estar errada. Este tweet provocou uma enorme reação contra o entertainer online. Críticos argumentaram que o valor ganho pelos youtubers era incomparável a outras indústrias. Como cada criador era autônomo, o sucesso ou fracasso dependia totalmente das audiências. Além disso, como Lily já era muito rica nesse ponto, as pessoas a acusaram de simplesmente ser mesquinha por seu nome não estar na lista aparentemente arbitrária. Singh depois amenizou sua declaração, afirmando que não estava chateada por não ter sido citada pela Forbes, mas apenas defendendo o papel das mulheres no YouTube. De qualquer forma, essa atitude não angariou muitos usuários da internet a torcer pelo sucesso do seu talk show. E quando o programa finalmente foi ao ar, o público não foi gentil com ele. Enquanto críticos profissionais o elogiaram muito, observadores nas redes sociais o criticaram por diversas razões. Um ponto de discussão bastante comentado foi o aparente excesso de entusiasmo da plateia, pois eles riam histericamente de cada piada contada. Tão distrativo porque quase não há nada de autêntico nessas reações. Muitas vezes eles não riem apenas das piadas, mas também das preparações para elas. Não sei vocês, mas estou congelando. Por que você está rindo? Ela ainda não contou a piada. De acordo com algumas pessoas que estavam presentes durante as gravações, isso foi proposital, pois Singh e sua equipe saíam antes do show para instruir a plateia a rir o mais alto possível. Então, antes do aquecimento começar a falar, uma voz surge no céu e somos instruídos a olhar para ela enquanto ela está de pé no 10 do monólogo e rir e aplaudir e fazer tudo isso enquanto eles gravam. Ok, pessoal, então vamos varrer a câmera novamente? Ok, mais uma vez, mais alto. Ok, então agora vamos fazer com que ela vá para lá. Olhem para a mesa da Lily, riam e aplaudam, ok? Mas, de longe, a crítica mais repetida a A Little Late foi sua suposta superdependência de piadas relacionadas à sua raça, gênero e orientação sexual. Mas agora, graças a mim, seus filhos crescerão e serão apresentadoras de talk show bissexuais e mulheres de cor. De nada, tia. Sim, além de tentar fazer as pessoas rirem, outros objetivos de Singh pareciam ser abrir caminho para as minorias no mundo da televisão, fato do qual ela frequentemente se gabava em seus monólogos. Mas essa ênfase em pontos de discussão progressistas acabou se voltando contra Lily durante uma entrevista com Jessica Alba, na qual a atriz descreveu sua técnica para tingir o cabelo de seus filhos. Isso gerou uma pequena indignação online, acusando a apresentadora e sua convidada de racismo contra culturas que usam turbantes. Lily se desculpou rapidamente pela piada que fez neste episódio. Eu sem pensar disse, não se preocupe, é assim mesmo. Isso me lembra dos meus amigos punjabis. Na minha cabeça, o sentimento que eu queria transmitir era o quanto acho incrível ter tantos amigos punjabis. Não foi assim que saiu. Apesar da torrente inicial de reações negativas e drama contra o programa quando estreou, com o tempo, o interesse em A Little Late caiu acentuadamente. Após apenas 2 temporadas no ar, a National Broadcasting Company optou por cancelar o programa, enviando Lily Singh de volta para a internet. Baseado no personagem da Detective Comics, de mesmo nome, Batwoman de 2019 acompanhou as aventuras de uma nova combatente do crime assumindo o manto de protetora da cidade de Gotham, após o desaparecimento do Batman. Quando o primeiro trailer foi lançado em maio daquele ano, recebeu uma reação extremamente negativa, com cerca de 70% de dislikes. 70%! Isso foi atribuído a alguns fatores, sendo o principal deles a personagem Batwoman em si. Interpretada pela atriz Ruby Rose, muitos espectadores acharam que o trailer focava demais no gênero da heroína titular, a ponto de fazê-la parecer egocêntrica e desagradável. Eu preciso que você conserte o traje dele. O traje é perfeito. Não permitirei que um homem leve crédito pelo trabalho de uma mulher quando ela se adaptar. Além disso, outros simplesmente acharam o trailer mal editado e desinteressante. Como muitas vezes acontece, essa reação negativa foi recebida com escárnio por aqueles que sentiram que a raiva era causada simplesmente porque a protagonista era uma mulher gay. Ruby Rose, que teria encerrado sua conta no Twitter após a reação negativa à sua escalação, comentou sobre as críticas ao trailer. Algumas pessoas podem não se ver na tela e, portanto, não ver o ponto.
Obviamente, existem muitos programas destinados a pessoas assim, como homens brancos idosos. Essa declaração não mudou a opinião de ninguém de forma alguma. A primeira temporada estreou em outubro com uma péssima pontuação de público de 16% no Rotten Tomatoes. Apesar disso, as avaliações ainda eram suficientes para a CW renovar a série para uma segunda temporada. No entanto, ainda haveria problemas significativos a serem resolvidos antes que a rede pudesse começar a filmar. Em maio de 2020, foi anunciado que Ruby Rose não retornaria para a segunda temporada de Batwoman. Isso confundiu muitos espectadores, que se perguntavam como o show continuaria sem sua principal intérprete. Embora a CW inicialmente tenha afirmado que a separação havia sido uma decisão mútua, com o tempo mais e mais detalhes começaram a chegar ao público, o que colocou a afirmação em questão. Surgiram notícias sobre uma lesão que Rose sofreu no set da primeira temporada, exigindo uma cirurgia de emergência para evitar danos permanentes à medula espinhal. Segundo a atriz, alguns anos depois, ela foi pressionada pelos produtores do programa a voltar ao trabalho filmando cenas de ação apenas 10 dias após sua operação, com ele supostamente ameaçando demitir todos os membros do elenco e da equipe se ela não cumprisse. Além disso, Rose afirmou que ela não foi a única pessoa a se machucar no set de Batwoman. Ela contou que 2 dublês foram substituídos depois de se acidentarem. Um membro da equipe sofreu queimaduras de 3º grau no rosto, causando descamação na frente de todos, e um assistente de produção ficou paralisado após outro incidente. Essa última história parece ser a única que recebeu documentação pública. Além disso, supostamente houve ainda mais comportamento tóxico dos produtores e atores do programa. Executivo da Warner Bros., Peter Roth, teria feito jovens mulheres passarem suas calças na virilha enquanto ele ainda as usava, segundo alegações. Ela também acusou vários coestrelas de egocêntricos durante as filmagens. A CW e a Warner Bros. Negaram todas as alegações de maltratamento nos bastidores. Segundo eles, na verdade foi Rose quem recebeu várias reclamações de seus colegas de trabalho, levando-a a ser removida da série. Em uma declaração dada à imprensa, eles escreveram: Apesar da história revisionista que Ruby Rose agora compartilha online sobre os produtores, elenco, equipe, rede e estúdio, a verdade é que a Warner Bros., a emissora Television, decidiu não renovar o contrato de Ruby para a segunda temporada de Batwoman, após reclamações sobre seu comportamento no set, que foram revisadas e tratadas em privado por respeito aos envolvidos. Outros membros da equipe também defenderam o programa, com um assistente de produção chamando Rose de ditadora. Ela supostamente chegava atrasada para o trabalho consistentemente, sem ter suas falas memorizadas, e maltratava seus subordinados, dando ordens sem considerar suas necessidades. Quanto à ex-estrela de Batwoman, ela continuou a postar várias capturas de tela de trocas de e-mails entre ela e os produtores do programa para respaldar suas alegações. Apesar disso, é onde a situação se encontra hoje, com nenhum dos lados recuando de suas posições. Ruby Rose jurou nunca mais voltar ao papel sob qualquer circunstância. Para meus queridos fãs que ainda perguntam se eu voltarei para aquele show horrível, não voltaria por nenhum dinheiro, nem sob ameaça de arma. Mas mesmo tendo perdido sua estrela, Batwoman seguiu em frente. Nas 2 próximas temporadas, Ravi Shea Leslie interpretou o papel principal. No cânone do show, Leslie interpretou Ryan Wilder, uma criação original não baseada em nenhum personagem de quadrinhos que assumiu o manto de Batwoman após Kate Candy Rose ter desaparecido em ação. Apesar de alguns expressarem raiva pela substituição da personagem principal branca por uma mulher negra, a maioria havia perdido o interesse no show após as controvérsias envolvendo Ruby Rose. Batwoman foi cancelada após a 3ª temporada devido à baixa audiência. Em novembro de 2019, a Disney Plus começou a transmitir The Mandalorian, a primeira série de televisão Star Wars em live action. O show foi um sucesso instantâneo tanto para o público casual quanto para os fãs mais fervorosos, tornando-se mais um marco da cultura pop para a já amada franquia. Dos novos personagens introduzidos em The Mandalorian, um que os espectadores gostaram particularmente foi a mercenária Cara Dune, interpretada por Gina Carano.
Pessoas que inicialmente estavam céticas com essa adição à lore de Star Wars, pensando que ela poderia ser retratada como uma Mary Sue, gostaram de sua inclusão quando a viram em ação. Aparentemente, muitos fãs de Star Wars tinham um novo personagem favorito para se apegar, e até se falava em criar um spin-off focado nesta nova mercenária intergaláctica. No entanto, uma série de eventos externos logo jogaria uma chave nos planos deste novo sucesso. O que precisa ser entendido é que durante esse tempo, Carano era uma usuária muito ativa das redes sociais. Mais especificamente, ela era uma usuária politicamente ativa desses sites, postando muitas opiniões que muitos observadores consideravam questionáveis. Por exemplo, em meio à pandemia em novembro de 2020, ela postou um meme contra as obrigações de uso de máscaras. No final do mês, em meio a acusações generalizadas de fraude eleitoral na eleição presidencial, Carano postou o seguinte tweet: Devemos aprimorar o processo eleitoral para não nos sentirmos como hoje. Promova leis contra fraudes eleitorais. Investigue os estados, filme a contagem e elimine votos falsos. Exija identificação. Faça a fraude eleitoral terminar em 2020. Conserte o sistema. Esses tweets, bem como várias outras declarações controversas feitas pela atriz na internet, irritaram muitas pessoas na internet. A hashtag Demita Gino Carano ficou em alta várias vezes enquanto ela continuava alimentando as chamas do discurso. Nos bastidores da Lucasfilm, executivos supostamente se irritavam cada vez mais com como ela afetava a imagem da marca. De acordo com fontes, ela havia sido advertida diversas vezes pelos superiores do estúdio sobre o uso das redes sociais. Contudo, isso não alterou suas atitudes. Era apenas uma questão de tempo até as coisas chegarem a um ponto crítico. Em fevereiro de 2021, Gina postou uma declaração em sua história do Instagram que dizia: Judeus eram espancados nas ruas não por soldados nazistas, mas por seus vizinhos, até mesmo por crianças. Como a história é editada, muitos hoje não percebem que antes dos soldados nazistas reunirem facilmente milhares de judeus, o governo fez seus próprios vizinhos odiá-los apenas por serem judeus. Como isso é diferente de odiar alguém por suas visões políticas? Isso novamente causou a tempestade de indignação com a hashtag FireGinaCarano voltando à aba de tendências do Twitter. Isso foi a gota d'água, já que Carano aparentemente cruzou uma linha aos olhos da gerência da Lucasfilm. Rapidamente noticiou-se sua demissão de The Mandalorian e planos para seu show derivado foram cancelados. Isso gerou um grande debate online. Aqueles que apoiavam Carano argumentaram que se a opinião que ela expressou fosse mais à esquerda, provavelmente o estúdio teria fechado os olhos. Porém, os opositores afirmaram que isso foi apenas uma decisão comercial que a atriz deveria ter antecipado com base em avisos prévios. Desde esse evento, The Mandalorian continuou sem Cara Dune e Gina não participou de nenhuma produção de grandes estúdios, apenas filmes feitos por Ben Shapiro. Embora ainda não esteja claro exatamente para onde sua carreira irá a partir deste ponto, é inegável que todo esse episódio deixou uma marca permanente em sua imagem pública. A série de livros The Witcher já provou ser bem-sucedida quando adaptada para outros meios, com as histórias do videogame de mesmo nome vendendo dezenas de milhões de cópias. Devido à popularidade já estabelecida, a Netflix anunciou em 2017 que transformaria a propriedade em uma série de televisão ao vivo. Nesse momento, as adaptações de videogames carregavam um estigma por sua qualidade geralmente baixa, deixando os fãs céticos sobre o resultado. A escalação de Henry Cavill como Geralt de Rivia amenizou algumas dessas preocupações. Cavill, um ávido jogador, apreciava tanto os videogames Witcher quanto os romances originais nos quais se baseavam. Apesar de não eliminar totalmente as preocupações do público, saber que pelo menos uma pessoa envolvida gostava do material original aumentou um pouco o hype. Quando o show estreou em 2019, recebeu críticas favoráveis de críticos e do público. Houve aspectos que provocaram raiva, como a troca de raça da personagem Triss Marigold, mas na maior parte, os espectadores ficaram satisfeitos com a forma como o mundo de The Witcher foi retratado. Mas com o passar do tempo, cada vez mais pessoas começaram a falar sobre as imprecisões entre o material original e o que aparecia na tela. Até Henry Cavill pareceu acreditar nisso. Durante uma entrevista promocional da segunda temporada, ele citou: "O maior desafio foi equilibrar a visão do showrunner com meu amor pelos livros e adaptar a personagem para essa visão.
Trata-se de caminhar numa linha tênue. É a história do showrunner e uma adaptação. Com isso, alguns membros da audiência começaram a teorizar sobre possíveis tensões entre os escritores de The Witcher e sua estrela, e não demoraria muito até que essas tensões se rompessem. Em outubro de 2022 foi anunciado que a terceira temporada seria a última vez de Cavill interpretando Geralt, com Liam Hemsworth assumindo o papel na quarta temporada. Especulações imediatas surgiram sobre as causas da separação. Enquanto alguns acreditavam que ele escolheu se afastar do show para interpretar o Superman nos filmes da Detective Comics, outros tinham ideias diferentes. As declarações anteriores de Cavill foram interpretadas como evidência de seu profundo desprezo pela direção da história, sugerindo que as coisas chegaram a um ponto crítico em que ele não suportava mais a situação. Essa teoria foi reforçada quando Bo DiMaio, ex-escritor do show, falou sobre sua experiência com a equipe criativa da série durante uma sessão de perguntas e respostas no Instagram. Estive em shows, como Witcher, onde alguns escritores não eram fãs ou desgostavam dos livros e jogos, chegando a zombar do material original. É uma receita para o desastre e baixo moral. Isso provocou indignação entre as hordas de fãs irritados de Witcher que questionaram por que pessoas que aparentemente desprezavam a obra foram encarregadas de adaptá-la. Essa história surgiu durante um período de crescente animosidade que o público tinha em relação às adaptações de videogames. No início do ano, os showrunners da série Halo da Paramount Plus enfrentaram reações negativas ao declararem que não jogaram os games enquanto escreviam o programa. No entanto, nem todos estavam dando seu apoio a Cavill. Pouco depois de sua saída, começaram a circular rumores sobre seu mau comportamento no set. Supostamente, ele se tornou cada vez mais rude e desdenhoso com os membros do elenco e da equipe, especialmente mulheres, exibindo maneirismos tóxicos de gamer, segundo relatos. Segundo relatórios, o ator minou a autoridade da showrunner Lauren Hisrich diversas vezes, reescrevendo roteiros de última hora e causando atrasos que custaram uma quantia significativa à Netflix. Aqueles no canto de Cavill não se abalaram com isso, alegando que era apenas mais uma prova de seu compromisso em garantir que o material original fosse honrado. Até agora, nada foi confirmado de uma forma ou de outra sobre o que realmente aconteceu no set de The Witcher. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, um dos programas mais populares da Cartoon Network era As Meninas Superpoderosas. Seguindo as aventuras de 3 pequenos superpoderosos, a animação estilizada e as ações violentas exageradas capturaram a atenção do público em todos os lugares, transformando a série em um fenômeno global por um período de tempo. Por causa disso, muitas tentativas foram feitas ao longo dos anos para recuperar esse sucesso, com resultados menos que estelares. E um desses reboots fracassados conseguiu unir a internet em indignação, apesar do fato de nunca ter sido lançado. Em agosto de 2020, a CW Network anunciou o desenvolvimento de uma série live action que acompanharia as meninas superpoderosas adultas na faixa dos 20 anos, lidando com os traumas enfrentados na infância como super-heroínas. O criador original do desenho, Craig McCracken, não estava envolvido, com o projeto sendo coescrito por Diablo Cody e Heather Rainier. Embora essa notícia tenha abalado muitos fãs de longa data, isso foi amenizado quando o próprio McCracken afirmou que estava, citando, curioso para ver o que eles fariam com isso. A produção continuou normalmente nos meses seguintes, com os papéis principais logo sendo preenchidos pelas atrizes Chloe Bennett, Yana Perrault e Dove Cameron. Embora as coisas parecessem estar indo bem do ponto de vista de um estranho, com algumas cenas até começando a ser filmadas, claramente havia alguns problemas acontecendo no estúdio. Em 24 de maio de 2021, a The CW anunciou que reformularia completamente Powerpuff desde o roteiro, mantendo o mesmo elenco e equipe. Em um comunicado à imprensa, o presidente do Warner Bros. Television Group declarou: "Não vou dizer que não tem sido um desafio. Adaptar um desenho infantil para uma versão adulta em live action é um desafio, mas acredito que conseguimos um bom resultado." Embora provavelmente esperassem que pudessem reorganizar as coisas silenciosamente depois disso, eles não tiveram tanta sorte. Mais tarde, no mesmo dia, o roteiro original completo do piloto vazou na internet, e os fãs ficaram universalmente horrorizados com o que leram.
Entre as muitas escolhas questionáveis neste rascunho estavam várias menções às meninas fazendo sexo e usando drogas, retórica política forçada e personagens se comportando completamente diferente de como foram retratados no desenho original. O consenso geral da maioria das pessoas que viram este roteiro foi que ele estava simplesmente tentando ser muito moderno e adulto, enquanto perdia completamente de vista o que o antigo show das meninas superpoderosas estava tentando realizar. A Florzinha está bem. Eu vi no Insta dela que ela tem namorado, vi no LinkedIn dela que ela foi promovida e vi no Facebook que ela ainda fala com o vovô apesar das diferenças políticas. Voltar aqui provavelmente é um gatilho pra ela. Por quê? Porque ela é a que matou o macaco louco. Quer dizer, moveon.org. Apesar da forte reação negativa, a CW continuou com o projeto, mas quando Chloe Bennet desistiu do papel em agosto, o fim parecia próximo. Houve silêncio da equipe das meninas superpoderosas por um tempo, até que em maio de 2023 anunciaram que o projeto havia sido descartado pelos superiores. Apesar de não haver confirmação se o roteiro vazado influenciou o cancelamento, a maioria concorda que a reação extremamente negativa da internet certamente não ajudou. Cowboy Bebop é uma das séries de anime mais aclamadas pela crítica de todos os tempos, com fãs ao redor do mundo a considerando uma obra de arte obrigatória. E como é o caso com algo tão popular que foi feito em um país estrangeiro, eventualmente os estúdios americanos gostariam de lucrar com isso. Em 2018, a Netflix anunciou a aquisição dos direitos da adaptação em live action da série que estava em desenvolvimento. Até então, os fãs de anime já tinham se decepcionado com remakes hollywoodianos de seus programas favoritos. Na verdade, eles já tinham motivos para desconfiar da Netflix após a adaptação de Death Note, que foi universalmente criticada. Por causa disso, o ceticismo se espalhou desenfreadamente online apenas com o anúncio. As preocupações iniciais se confirmaram quando a Netflix divulgou uma prévia do elenco principal caracterizado. Enquanto alguns fãs da série original não apreciaram a troca de raça do personagem Jet Black, muito mais pessoas estavam focadas em Daniela Pineda como Faye Valentine, que usava um traje muito menos revelador do que sua contraparte animada. Apesar de muitos espectadores terem ignorado, os críticos foram vocais o bastante para a atriz decidir responder em seu Instagram. Primeiro, eu queria pedir desculpas aos fãs por não corresponder anatomicamente à personagem Faye Valentine. 1,80 m, seios tamanho Double D, cintura de 5 centímetros. Você sabe, eles procuraram essa mulher em todos os lugares e não conseguiram encontrá-la. É estranho, eles simplesmente ficaram com a minha baixinha. Eu sei, estou certa. Este vídeo dividiu os espectadores, com um lado achando que era uma resposta humorística aos haters, enquanto o outro lado o viu como um desrespeito flagrante ao material original. Essa divisão continuou durante todo o ciclo de marketing do show, pois não se chegou a um consenso geral sobre se parecia ou não uma recriação fiel de Cowboy Bebop. Spike Spiegel tem um olho falso. Eu não acho que ele tenha um olho falso. Espere um segundo antes de nos metermos em apuros, existe alguma referência que não conhecemos, mas... À medida que as primeiras críticas começaram a sair, o veredicto parecia claro. Os críticos criticaram o show por seu cenário e design de figurino berrantes, um diálogo desajeitado e sem graça, e aparente desrespeito pelo anime que estava adaptando. O golpe devastador veio quando Shinichiro Watanabe afirmou em uma entrevista que não conseguia se forçar a assistir além da primeira cena. Parei ali e vi apenas a cena de abertura. Claramente não era Cowboy Bebop, e percebi naquele momento que se eu não estivesse envolvido, não seria Cowboy Bebop. Senti que talvez eu devesse ter feito isso, embora o valor do anime original seja de alguma forma muito maior agora. A decepção sentida pelo criador da propriedade intelectual só fez a opinião pública sobre a adaptação da Netflix azedar ainda mais. Enquanto as críticas do público geral ainda pareciam ser mistas, a reação vocal ao show no Twitter era clara, e a Netflix optou por cancelá-lo menos de um mês após o lançamento da primeira temporada. O personagem She-Hulk tem sido um favorito dos fãs da Marvel desde que o escritor e artista John Byrne a reinventou como uma piadista que quebra a quarta parede em 1989. Apesar de sua popularidade entre os leitores de quadrinhos, a maioria do público geral tinha pouco ou nenhum conhecimento sobre ela além de sua conexão com o muito mais conhecido Hulk.
Por isso, quando foi anunciado que ela teria sua própria série no Disney Plus para estrear em agosto de 2022, alguns observadores decidiram antecipadamente que seria um campo de batalha da guerra cultural antes mesmo de um trailer ser lançado. Quando as pessoas finalmente viram o show em maio, muitas acharam que parecia terrível, confirmando suas preocupações prévias. A crítica mais importante de longe era sobre o Computer Graphics Imagery e como parecia barato e estranho. Este aspecto foi muito ridicularizado online, com todos os trailers seguintes recebendo muitos dislikes. A diretora de She-Hulk, Kat Coiro, defendeu o programa nos dias que antecederam a estreia. Em termos da crítica ao Computer Graphics Imagery, acho que isso tem a ver com a crença da nossa cultura na posse dos corpos das mulheres. Acho que muita da crítica vem do sentimento de que eles são capazes de despedaçar a mulher em Computer Graphics Imagery. Não deveria ser uma surpresa que essa declaração não foi bem recebida por ninguém. Até pessoas que não achavam que She-Hulk seria uma propaganda justiceiro social ficaram indignadas. O que deve ser entendido é que, durante esse período, a Marvel estava enfrentando um escrutínio severo por seu tratamento dos artistas de Computer Graphics Imagery, supostamente dando-lhes cargas de trabalho pesadas e prazos apertados, enquanto também os pagava muito pouco. Então, este comentário de Coiro pareceu para muitos ser uma tentativa transparente de fazer uma pose moral para desviar a atenção do problema real. Quando o primeiro episódio foi finalmente lançado, ainda havia alguns aspectos problemáticos para o público. Um momento que foi bastante compartilhado online foi uma cena em que Hulk está tentando explicar para sua contraparte feminina como controlar sua raiva e evitar se transformar na mulher Hulk quando ela não quer. Em resposta, ela diz a ele: "Bem, Bruce, eu sou ótima em controlar minha raiva. Faço isso constantemente." Quando homens incompetentes explicam minha própria área de especialização para mim, eu faço isso praticamente todos os dias, porque se eu não fizer, serei chamada de emocional ou difícil, ou eu poderia simplesmente ser literalmente assassinada. Isso irritou muitos fãs antigos da Marvel que não gostaram de ver este personagem, que eles acompanharam lutando contra essa raiva por vários filmes, ser menosprezado por um novato. Claro que havia outros que desconsideraram essa crítica como simplesmente os gritos de incels chateados, mas certamente isso não ajudou a começar o show com o pé direito para o público em geral. Mas a cena que recebeu de longe a maior atenção veio no terceiro episódio do show. Após uma reunião com a rapper Megan Thee Stallion, She-Hulk e a artista começam a dançar juntas, terminando com a personagem principal fazendo twerk. O clipe viralizou em sites como o Twitter, com as pessoas zombando da animação bizarra e do puro absurdo da situação. Por enquanto, não está claro se a Marvel planeja dar uma segunda temporada para She-Hulk, mas é praticamente inevitável que a personagem reapareça eventualmente. Jeffrey Dahmer está entre os serial killers mais notórios da história americana, sendo responsável pelos horríveis assassinatos de 17 pessoas entre os anos de 1978 e 1991. Devido à natureza perturbadora deste crime, muitas pessoas se fascinaram com a história à medida que o tempo passou, e isso só se tornou mais proeminente com o aumento do conteúdo de crimes reais. Quando a Netflix tentou adaptar os eventos históricos em um drama televisivo em 2022, era certo que causaria um alvoroço, mas ninguém poderia ter previsto o quão grande seria a reação que receberia. Desde o início, muitas pessoas criticaram a Netflix pelo que viram como a glorificação das ações de um monstro sádico. Embora algumas dessas pessoas estivessem divididas sobre se o programa retratava Dahmer de forma simpática ou não, foi unanimemente acordado pelas pessoas que odiavam o programa que era de mau gosto transformar a história real de um louco em uma fúria assassina em entretenimento. E em nenhum lugar esse argumento foi melhor exemplificado do que pelos críticos mais vocais do programa, os familiares das pessoas que Jeffrey Dahmer matou. Em 22 de setembro de 2022, Eric Perry, primo da vítima Errol Lindsey, citou um clipe do programa para expressar seu descontentamento com a Netflix. Não estou dizendo a ninguém o que assistir. Entendo que a mídia de crimes reais está em alta, mas para aqueles realmente curiosos sobre as vítimas, minha família está irritada com esse programa. É retraumatizante repetidamente. E para quê? Quantos programas de filmes e documentários precisamos?
O clipe em questão mostrou uma comparação lado a lado da irmã de Lindsay, Rita Isbell, dando seu depoimento emocional de vítima durante o julgamento de Dahmer ao lado da recriação desse momento da série. Isabel também se manifestou publicamente contra o gigante do streaming na forma de um ensaio publicado no Insider. Ela afirmou que a Netflix nunca a procurou durante o desenvolvimento do programa, levando-a a acreditar que eles estavam apenas interessados em ganhar dinheiro, não em contar realmente as histórias das vítimas. Após o início da polêmica, outros parentes das vítimas de Dahmer afirmaram que também não foram contatados pelo criador da série antes do lançamento. Shirley Hughes, mãe da vítima Tony Hughes, afirmou que os escritores retrataram incorretamente a história de seu filho, dizendo que não aconteceu da forma mostrada. O co-criador do programa, Ryan Murphy, rapidamente se defendeu. Ele alegou que a equipe de produção contatou as famílias das vítimas, mas não obteve resposta. Mas, a essa altura, a percepção pública estava muito contra a plataforma de streaming e eles não estavam se favorecendo em termos de como escolheram divulgar seu novo programa controverso. Quando foi lançado pela primeira vez na Netflix, causou gagueira na categoria lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer, devido ao fato de que tanto o assassino quanto a maioria das vítimas eram homens gays. Muitos espectadores não apreciaram isso, e o programa foi rapidamente removido dessa seção específica. Não só espectadores, mas também aqueles afetados pelos eventos reais estavam irritados com a Netflix. Antes mesmo do programa estrear, um coordenador de produção chamado Ken Alsup foi ao Twitter para falar sobre as supostas más condições de trabalho no set. Segundo ela, era apenas uma das duas únicas mulheres negras na equipe, e seus colegas de trabalho constantemente a chamavam pelo nome errado como resultado. Foi um dos piores programas em que já trabalhei. Eu era constantemente confundida com a única outra garota negra, mesmo sem semelhanças, enquanto decorava os nomes de 300 figurantes. Também afirmou que não havia profissionais de saúde mental no set, o que ela considerou inaceitável dado o assunto macabro do programa. Ela até chegou a afirmar que simplesmente assistir ao trailer lhe causou flashbacks de transtorno de estresse pós-traumático. A Netflix se defendeu desta acusação, afirmando que terapia psicológica gratuita estava disponível para todos que trabalhavam em Dahmer. Alsup depois apagou seus tweets. Apesar da imensa reação negativa em torno dela e dos pedidos de boicote antes do lançamento, o confusamente intitulado Dahmer Monster, a história de Jeffrey Dahmer, provou ser um incrível sucesso para a Netflix. Tornou-se um dos seus programas mais populares de todos os tempos após apenas algumas semanas na plataforma, e após 60 dias, tornou-se o terceiro programa do streamer a atingir 1 bilhão de visualizações em tão pouco tempo. Apesar de Dahmer ter sido planejado como uma série única, seu enorme sucesso fez a Netflix aprovar uma segunda e terceira temporada. Monster agora se tornaria uma antologia, com cada edição focando em um diferente assassino da vida real. Foi anunciado mais tarde que a segunda temporada se concentraria em Lyle e Eric Menendez, e só o tempo dirá se essa história provocará a mesma resposta que a de Jeffrey Dahmer. A grande oportunidade de Mindy Kaling no mundo do entretenimento veio quando ela foi contratada como escritora e atriz para The Office em 2004. À medida que a sitcom mega popular a catapultou para o sucesso mainstream, Kaling estava demonstrando suas habilidades tanto na frente quanto atrás das câmeras, e parecia que não havia meio artístico no qual ela não pudesse se destacar. Infelizmente para ela, porém, ela seria enviada de volta à Terra quando decidiu mergulhar de cabeça no mundo da animação adulta. Em 2021, Warner Bros. Anunciou que Mindy Kaling estaria produzindo e estrelando um desenho do Scooby-Doo focado na personagem Velma Dinkley, destinado a um público maduro. Apesar do ceticismo de muitos sobre este projeto, a maioria das pessoas tentou manter a mente aberta. Mas quando o show finalmente estreou na Home Box Office Max em janeiro de 2023, a reação foi rápida e severa. O que precisa ser entendido é que a controvérsia em torno de Velma não foi causada por um simples aspecto que as pessoas poderiam facilmente apontar como o problema. Em vez disso, a recepção negativa do público ao programa foi o resultado de uma morte por 1000 cortes de papel.
Enquanto a maioria presumia que o programa seria o alvo do contingente anti-woke online antes do lançamento, devido à troca de raça de personagens de longa data do Scooby-Doo como Thelma, Salsicha e Daphne, muitos não esperavam que isso irritasse tantas pessoas à esquerda quanto à direita. Como um exemplo inicial do que as pessoas não gostaram na última produção da Warner Bros., a primeira cena do primeiro episódio apresentava um grupo de adolescentes nus em um vestiário discutindo o uso excessivo de nudez na televisão para captar a atenção do público. Você já notou como os episódios piloto de programas de televisão sempre têm mais sexo e nudez gratuitos do que o resto da série? Isso irritou os espectadores por certas razões. Primeiramente, muitos se sentiram desconfortáveis com o fato de que todos os personagens sexualizados eram declarados menores de idade. E em segundo lugar, neste ponto, uma grande quantidade de pessoas já estava cansada do excesso de humor meta na televisão, com alguns acusando isso de ser uma muleta usada por escritores preguiçosos que querem usar tropos cansados enquanto se protegem simultaneamente de críticas por usar esses tropos. E este não foi o único exemplo de comédia meta da Velma. Além disso, muitas audiências se irritaram com as frequentes piadas de Velma à custa de pessoas brancas, com alguns até indo tão longe a ponto de acusar Ka-Ling e seus escritores de serem racistas. Com a crescente negatividade em torno de Velma a cada novo episódio exibido semanalmente, aqueles que a desprezavam começaram a especular sobre qual seria a próxima atitude terrível dos showrunners. Os trailers de pré-lançamento da série incluíam algumas cenas de Salsicha, referido pelo seu nome verdadeiro Norville no programa, em um relacionamento romântico com uma mulher negra ainda não nomeada. Algumas pessoas se encarregaram de espalhar rumores de que o nome dela seria na verdade Scooby, e ela estaria ocupando o lugar do icônico cachorro nesta versão do grupo. Embora tenha se provado falso, por um breve período, aqueles que buscavam qualquer motivo para criticar Velma trataram isso como verdade absoluta. Ao final da primeira temporada, Velma estava entre os programas de televisão com as piores avaliações da história do IMDb. O criador do show, Charlie Grande, falou mais tarde sobre a recepção intensamente negativa que as pessoas tiveram de seu trabalho. Os programas originais da Hanna-Barbera ainda não estão disponíveis. Não estamos apagando os originais. Queremos apenas ser uma pequena fábrica de gelo nas bordas do Scooby-verso. Isso não acalmou a indignação, e muitos exigiram o cancelamento do programa. Mas essas pessoas ficaram horrorizadas quando foi anunciado que Velma retornaria para uma segunda temporada em 2024. Alguns ficaram perplexos com a continuidade de um programa tão impopular, enquanto outros culparam as pessoas que o odiavam pelo seu sucesso. Durante a exibição da primeira temporada de Velma, muito se falou sobre assistir com ódio à série. Muitos acreditam que quanto mais pessoas assistiam Velma apenas para ver o quão ruim era, mais provável seria da Warner Bros. Renovar o programa devido à grande audiência. Os defensores dessa teoria culpavam os críticos que continuavam assistindo, mesmo não gostando do conteúdo. Aqueles do outro lado, no entanto, resistiram a isso, alegando que Velma havia sido escolhida para 2 temporadas desde o início, e era inteiramente possível que houvesse uma maioria de público muito menos vocal que simplesmente gostava do programa. De qualquer forma, o tempo dirá se os escritores irão mudar de rumo devido à reação negativa que receberam. Dado o seu gosto pelo humor meta, é quase certo que eles ao menos mencionarão isso. A televisão de realidade frequentemente é estigmatizada como entretenimento de baixo nível e mau gosto. Em vez de tentar remover essa imagem, muitas séries do gênero optaram por abraçá-la, exagerando e tentando superar o que veio antes. Em janeiro de 2023, a TLC estrearia um programa que colocaria todos os seus pares em vergonha com sua desfaçatez MILF Manor. O programa reuniu 8 mães solteiras de meia-idade em uma vila, com o objetivo de encontrarem relacionamentos com homens mais jovens. Havia apenas um porém: o grupo de solteiros elegíveis de onde elas tinham que escolher eram seus filhos. Antes de chegarem ao set, os participantes desconheciam a verdadeira natureza do MILF Manor. De fato, as duplas de mãe e filho viajaram juntas, mas o chamado para o elenco ao qual respondiam não contou toda a história para eles. Contudo, os participantes aceitaram o humor distorcido, mas muitos espectadores reagiram de forma bem diferente.
Uma seção vocal da internet ficou horrorizada com o MILF Manor e uma crítica o descreveu como um novo ponto baixo para a televisão de realidade, talvez até mesmo um fundo do poço. Claro, a série estava plenamente ciente da reação que as pessoas teriam a ela e parecia fazer de tudo para ser o mais chocante possível. Por exemplo, um episódio apresentou um desafio no qual todos os homens tinham que ficar em uma fila sem camisa. Cada mãe então seria vendada antes de apalpar seus peitos nus para adivinhar qual pertencia ao seu filho. Em outro momento, as mães tiveram que ensinar aos meninos sobre sexo em detalhes explícitos. Essas foram apenas algumas das muitas manobras que fizeram do MILF Manor um dos programas mais comentados na internet durante sua transmissão. Apesar das péssimas avaliações, as métricas de audiência mostravam outra realidade, já que a polêmica nova série da TLC era o programa não roteirizado mais visto durante sua exibição. Até o momento não se sabe se haverá uma segunda temporada, pois o valor de entretenimento desses episódios iniciais veio principalmente do choque do enredo. Se a TLC decidir continuar, talvez eles encontrem algo ainda mais ultrajante para se superarem. Cleópatra é uma das figuras históricas mais mitologizadas de todos os tempos, com sua história sendo adaptada em inúmeros filmes, programas, romances, videogames e muitos outros meios ao longo dos séculos. Provavelmente, a representação cultural mais famosa da antiga rainha egípcia veio em 1963, quando foi retratada pela atriz Elizabeth Taylor. Enquanto muitas pessoas elogiam este filme como um clássico, outras consideram problemático que a versão mais reconhecível do faraó tenha sido retratada por uma mulher branca e desejam mudar essa narrativa. Em 12 de abril de 2023, a Netflix lançou o trailer de seu docudrama em 4 partes, Rainha Cleópatra. Logo após a postagem, os dislikes dispararam, obrigando-os a desativar os comentários. O motivo? O papel de Cleópatra estava sendo interpretado por Adele James, uma atriz negra. Embora parte da reação negativa tenha vindo das fontes habituais, muitos espectadores egípcios também responderam negativamente, insatisfeitos com a representação da história deles. Embora não haja consenso unânime, a maioria dos especialistas acredita que Cleópatra era de origem grega macedônia. Também é muito debatido se os egípcios antigos tinham a pele escura como outros africanos. Enquanto a Netflix afirmava ser progressista ao escalar uma mulher negra para o papel, críticos do Egito argumentaram que isso era mais um exemplo de americanos roubando sua cultura para autopromover-se. Após a reação negativa, a diretora Tina Garavi escreveu um artigo de opinião contra os egípcios irritados com sua representação. Talvez não seja apenas o fato de eu ter dirigido uma série que retrata Cleópatra como negra, mas que eu tenha pedido aos egípcios para se verem como africanos, e eles estão furiosos comigo por isso. Eu estou bem com isso. É importante notar que a própria Tina não é egípcia. Claro, outro aspecto que deixou as pessoas desconfiadas do show desde o início foi o fato de que ele foi narrado e produzido executivamente por Jada Pinkett Smith. A imagem pública da atriz sofreu uma queda notável após um incidente durante a cerimônia do Oscar de 2022, em que seu marido Will Smith agrediu o comediante Chris Rock em sua defesa. Isso ocorreu menos de um mês antes do lançamento do trailer, portanto, a animosidade que ele sentia pela família Smith ainda estava viva na memória da maioria das pessoas. O golpe final veio quando as críticas começaram a surgir, pois elas despedaçaram a nova série da Netflix. E com isso, tão rápido quanto as pessoas aderiram ao programa, elas também o esqueceram. Euphoria tem sido um dos programas mais bem-sucedidos e comentados da Home Box Office desde sua estreia em 2019. O drama sobre adolescentes lidando com sexo, drogas e redes sociais cativou a atenção dos jovens em todo o país. No entanto, nem todos eram fãs. Os pais dos espectadores de Euphoria argumentaram que o assunto do programa e a maneira de comunicá-lo eram muito gráficos para o seu público. Os episódios frequentemente continham nudez e linguagem explícita que, para os críticos, ultrapassavam os limites. Mas o criador de Euphoria, Sam Levinson, reagiu contra essas reclamações. Ele argumentou que as imagens chocantes usadas neste programa faziam parte do ponto, e ele não se autocensuraria para apaziguar as partes ofendidas. De fato, ele parecia se deleitar com a indignação dos pais em relação ao programa.
Mas parecia que o conteúdo de Euphoria às vezes ultrapassava o limite até mesmo para o elenco. Sydney Sweeney, uma das principais estrelas do show, expressou desconforto com a quantidade de nudez de seu personagem na primeira temporada. Eu tive experiências em que quero ir para casa e me esfregar completamente porque me sinto nojenta. Eu não me sentia confortável com meu colega de elenco ou a equipe, e simplesmente não me sentia confortável que meu personagem estaria fazendo isso. Estou muito orgulhosa do meu trabalho em Euphoria. Achei que foi uma ótima atuação, mas ninguém fala sobre isso porque eu fiquei nua. É importante notar que ela não culpou Sam Levinson por se sentir assim. Na verdade, enquanto ele escrevia a segunda temporada, ele e Sweeney supostamente discutiram o que resultou na redução significativa do conteúdo sexual. Dito isso, porém, parecia que nem todo ator teve uma experiência tão positiva trabalhando com Sam. Alguns meses após o término da segunda temporada, foi anunciado que a atriz Barbie Ferreira estaria deixando o programa. O fato não surpreendeu muito, considerando a redução significativa de seu papel entre as temporadas 1 e 2, mas levantou especulações sobre possíveis tensões nos bastidores. Isso pareceu ser confirmado quando uma fonte anônima falou sobre a natureza acalorada da dinâmica entre Sam e Barbie. Sam é um diretor muito específico, e Barbie não conseguiu lidar com seu estilo. A fonte também afirmou que a atitude da Barbie não era muito melhor, pois ela supostamente era um pouco diva e frequentemente deixava seu ego superá-la. A jovem atriz logo refutou esses rumores. Segundo ela, não havia mágoa entre ela e o showrunner, e saiu porque não havia mais para onde seu personagem ir. Apesar dessas controvérsias, Euphoria provou ser um grande sucesso para a home box office, e assim a rede estava ansiosa para trabalhar com Sam em qualquer que fosse seu próximo grande projeto. Em junho de 2021, foi anunciado que ele estaria co-criando uma nova série chamada The Idol, que seguiria a jornada de um jovem artista aspirante caindo sob o feitiço de um parceiro abusivo. Mas logo ficou claro que, mesmo com todo o drama que Euphoria experimentou, os problemas de The Idol o eclipsariam 10 vezes mais. Em abril de 2022, a diretora Amy Seimetz deixou abruptamente o projeto e a Home Box Office anunciou que faria uma grande reformulação nele. Foi estranho, pois segundo relatos, eles já haviam concluído 80% do trabalho. Pouca explicação pública foi dada para essa decisão. A coisa mais próxima de uma resposta veio quando uma fonte anônima do set afirmou que a estrela do Idol e co-criador The Weeknd sentiu que a história estava indo muito para uma, citação, perspectiva feminina. Era como se The Weeknd quisesse um show centrado nele mesmo. Sam concordou. O que me inscrevi foi uma sátira sombria da fama e do modelo de fama no século XXI. De sátira, tornou-se aquilo que satirizava. Membros insatisfeitos do elenco e da equipe começaram a compartilhar cada vez mais histórias de horror, todas publicadas na Rolling Stone em março de 2023. Dentre as muitas alterações nas reescritas de Sam, sua principal preocupação era supostamente adicionar mais sexo e nudez ao show, superando até mesmo Euphoria. Insiders ficaram horrorizados com as mudanças, descrevendo as novas cenas como tortura. Além disso, membros da equipe afirmaram que a produção se tornou muito mais caótica desde a saída de Amy, com cronogramas diários sendo alterados em tempo real e reescritas constantes. É importante notar que nem todos eram contrários à nova direção de Sam. Lily Rose Depp, a outra atriz principal do ídolo, afirmou ter tido uma experiência extremamente positiva com o showrunner, descrevendo-o como o melhor diretor com quem já trabalhou. Apesar disso, críticos e observadores em geral criticaram o programa antes mesmo de sua publicação. A estreia antecipada no Festival de Cinema de Cannes recebeu avaliações negativas, com críticas à forte ênfase do filme em conteúdo sexual e sua mensagem superficial. Sam, no entanto, não se abalou. Quando minha esposa me leu o artigo, olhei para ela e disse que estávamos prestes a ter o maior show do verão. Mas, infelizmente para o showrunner, sua confiança pareceu estar equivocada. Enquanto o ídolo recebeu uma audiência decente, suas notas de revisão despencaram com críticos e público atualmente. Não está claro se o ídolo receberá uma segunda temporada, mas enquanto a Euphoria continuar sendo um sucesso,
Sam continuará no centro das atenções, então aí você tem os programas de televisão que quebraram a internet, o que conclui uma pequena trilogia que eu tinha em andamento, e se você quiser assistir qualquer uma das duas partes anteriores, elas estão sobre ambos os meus ombros. Vou encerrar o vídeo por aqui, obrigado por assistir, até a próxima.